te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Dai à vossa igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, no versículo de 13 a 19. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizei os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares da terra será desligado do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade de Pedro e Paulo. Pedro e Paulo é o grande pilar da igreja. Ali se fundou, né? Se fundou a igreja através do cuidado de Pedro e da pregação do Evangelho de Paulo, dois homens que viveram a fé. Então, como que nós entendemos tudo isso, né? A liturgia rica que hoje a igreja, porque quando nós falamos de Pedro e Paulo, se celebra quando acontece de ser no dia 29, né? Então, se cai no meio da semana, se celebra no fim da semana, como coincidiu nesse ano, né, de o dia 29 ser hoje. Então, a igreja celebra hoje essa solenidade de Pedro e Paulo. E a liturgia nos fala, né? Então, quer dizer,
Quem foi Pedro? Quem foi Paulo? Grandes homens da fé. Homens cheios do Espírito Santo, que tiveram lá os seus desafios, os seus fracassos, as suas lutas contrárias, mas no fim da história eles deram a vida por causa de Jesus Cristo. Quando nós lembramos então de Pedro, ele teve altos e baixos, né? Pedro, ele tinha lá a sua natureza. E Pedro, então, nós conhecemos muita história, que ele negou Jesus Cristo, que ele teve alguns momentos assim de contrariedade, mas quando Pedro realmente reconheceu Jesus Cristo, né? Por isso que Jesus faz essa pergunta, né? E vós, quem dizei que eu sou? Então Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta de Pedro era uma resposta de todo o grupo. Então Pedro, quando nós falamos de seguimento, né, Paulo e Pedro foi aqueles que seguiram com autoridade e poder Jesus Cristo. Mas Pedro, a vida de Pedro não foi fácil, porque muitas vezes a gente analisa assim, que quem tem uma entrega total de seguimento a Jesus Cristo, fica livre de tudo, né? Na verdade não é essa. Muitas vezes existe segmentos que prega prosperidade, que prega cura e tal, muitas coisas assim. Deus faz muitas coisas, mas não é por aí que nós vivemos a nossa fé. Porque se nós viver a nossa fé só buscando curas, só buscando aquilo que vai ser benéfico, vai chegar certos momentos que isso não vai acontecer. Então, quer dizer, aqui no Evangelho, falando de Pedro, podia falar que Pedro pregou e converteu 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não é isso que coloca Pedro sendo preso, o desafio, quer dizer, mostra o sofrimento. Pedro foi martirizado. Então, mostra que o seguimento a Jesus Cristo nos custa muito. Ele não nos livra de tudo, ele nos dá uma capacidade de vencer as dificuldades, de superar, de lutar, de não desistir. Então assim foi na vida de Pedro. Pedro foi um homem que quando decidiu mesmo, que descobriu verdadeiramente quem era Jesus, ele deu a sua vida e deu até a última gota do seu sangue. Porque o seguimento a Jesus Cristo nos faz nós sermos um outro Cristo, que da mesma forma que Jesus deu sua vida para a nossa salvação, assim também foi a vida de Pedro e de Paulo. Paulo passou por todo um processo, Paulo era judeu ferrenho, Paulo lutava por aquilo que ele tinha de mentalidade, que era a religião judaica, e quando ele reconhece, né? Por isso essa pergunta de quem eu sou para você, e Paulo também reconheceu a divindade de Jesus e aí se entregou totalmente. Paulo sofreu muito, Paulo apanhou muito, Paulo falava que tinha um espinho na carne, foi luta muito grande. Mas o que acontece, o que fala aqui na palavra, que combati o bom combate, guardei a fé, agora eu estou esperando a coroa da vitória que o justo Senhor me concederá. Amados, os desafios da nossa vida são muito grandes. O que nós precisamos é de ter essa compreensão de quem é Jesus. Jesus não perguntava isso não porque ele estava com um sentimento aí de fragilidade na sua identidade, não. Ele queria realmente ver esses que ia dar continuidade ao seu projeto, se realmente eles estavam sabendo quem é Jesus, porque Jesus é o Salvador. Jesus veio abrir caminho do céu. E assim então, Pedro e Paulo, eles fizeram de uma forma tão bonita, deu a sua vida de uma forma tão santa, que hoje nós podemos também oferecer a nossa vida, por causa do Evangelho. Por quê? Porque através desses homens, a gente vê que o projeto de Deus
não é oferecer prosperidade para nós, vida mansa, não, mas reconhecer que qualquer que seja o desafio da nossa vida, ela é para a glória, é para que nós, um dia, como nós celebramos todo esse tempo pascal e culminamos então com a ascensão do Senhor, é para que nós entendamos que o céu está aberto e para nós foi feito, e como eles, hoje nós podemos pedir por eles e eles interceder por nós, porque eles se encontram na glória eterna. Assim também um dia nós podemos nos encontrar lá, se nós formos realmente pessoas que buscam o reconhecimento da grandeza de Jesus Cristo. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para o povão aí? Né? Cada um fala de uma coisa, só que ainda falavam de uma forma bonita, né? Falava lá daqueles profetas que passaram por ali, mas não, Jesus, aqueles só abriram o caminho para ele. Ele é muito mais do que tudo aquilo que imaginavam. Agora, quando chega na resposta de Pedro, aí ele reconhece fielmente. Assim também aconteceu com Paulo. Paulo também, quando ele ia lá no caminho do Damasco, Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Quer dizer, naquela descoberta, amados, e assim também somos nós. Se nós seguirmos Jesus Cristo, nós vamos descobrindo, e talvez de uma forma impactante, que nós vamos descobrir quem é Jesus. E descobrindo verdadeiramente quem é Jesus, nós não temos dúvida de dar a nossa vida por eles. Então hoje a igreja celebra esses homens que foram, que sustentou a igreja num tempo difícil. E se hoje a mentalidade das pessoas são uma mentalidade contrária ao amor, também é um tempo difícil de nós evangelizar. Mas qual é a nossa missão? A nossa missão é construir esse reino de Deus. Como Pedro e Paulo, eles deram essa resposta, né? Paulo guardou a fé. Olha que coisa linda, amados. O que vai sobrar para nós no fim da história? A fé. Nós vamos perder tudo, mas não podemos perder a fé. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.